No dia 12 de maio de 1986, os alunos da Escola Episcopal de Oregon, em Portland, Oregon, acordaram cedo para embarcar em uma viagem muito especial. Eles iriam até as encostas inferiores do Monte Hood, uma imponente montanha vulcânica a 1h30 da cidade. Eles iriam escalá-lo, uma expedição difícil e talvez até perigosa. Essa seria a culminação de um programa de aventura ao ar livre que durou o ano inteiro. Eles estavam empolgados com o desafio, prontos para colocar em prática todo o treinamento e preparação enquanto embarcavam no ônibus escolar para começar essa aventura única na vida. Eles jamais poderiam imaginar que a maioria deles estaria morta em questão de dias. Na década de 1980, a Escola Episcopal de Oregon, em Portland, tinha um programa de aventura ao ar livre chamado Base Camp, que era obrigatório para todos os alunos. O programa envolvia aprender habilidades reais e significativas de sobrevivência e participar de expedições que exigiam trabalho em equipe e realmente testavam as habilidades dos jovens. Acreditava-se que concluir o Base Camp deixaria os jovens aprendizes não apenas com habilidades práticas, mas também com um forte senso de confiança e autonomia, além da capacidade de realmente trabalhar em equipe. Em 1986, o Monte Hood foi escolhido para uma expedição do Base Camp. A montanha apresentava um desafio considerável. Algumas partes da escalada exigiriam o uso de cordas e machados de gelo, e havia um risco constante de quedas, fendas ocultas sob a neve e avalanches. As crianças passaram por treinamentos nos meses anteriores, incluindo primeiros socorros, para ajudá-las a enfrentar esses perigos com confiança. Liderando o grupo estava Thomas Goldman, um pai de 42 anos, professor popular na escola, que já havia supervisionado muitas expedições anteriores ao acampamento base. Seu trabalho regular incluía ensinar filosofia e matemática, e ele era visto como uma pessoa inteligente, gentil e perspicaz. Ele seria auxiliado por uma acompanhante dos pais, Sharon Spray, a diretora de alunos, Marian Horwell, e 2 guias contratados de fora da comunidade escolar, de Siduniak e Ralph Summers. Esses 5 adultos seriam responsáveis por um grupo de 15 crianças com idades entre 15 e 17 anos. O grupo partiu nas primeiras horas da manhã do dia 12 de maio de 1986. Eles pegaram um ônibus escolar comum para uma viagem tranquila até o Timberline Lodge, famoso alojamento de montanha e resort de esqui no Monte Hood, que é mais conhecido por aparecer no filme de terror de 1980, O Iluminado. Aqui, os alunos fizeram uma breve pausa e receberam equipamentos extras, incluindo capacetes e machados de gelo. Então, com o sol ainda para nascer completamente, eles partiram do estacionamento para escalar a montanha. No início, a expedição correu bem. O clima estava frio, mas não excessivamente desafiador, e o céu estava limpo. O grupo estava animado, todos, exceto Hilary Spray, de 15 anos. Ela sentia dor de barriga e, conforme subia, passou a duvidar se conseguiria terminar. Apesar do incentivo do padre Goldman e do restante do grupo, ela decidiu que seria mais seguro para ela e para os outros se voltasse. A mãe de Hilary, Sharon Spray, estava ajudando a acompanhar a expedição. Ela e Hilary foram embora e desceram de volta até o Timberline Lodge. Juntos, o grupo seguiu em frente e chegou ao Silcox Hut, um abrigo rudimentar para os alpinistas descansarem e se aquecerem durante a subida ou descida do Monte Hood. Nesse momento, outra estudante, Lorca Smetana, de 16 anos, estava tendo dificuldades. Ela sentia cãibras dolorosas e não queria continuar. Uma de suas amigas, 16 anos, se ofereceu para acompanhá-la de volta ao alojamento e as duas partiram. Elas foram seguidas por outros 2 estudantes que também estavam repensando a escalada. Finalmente, Diz Duniak, um dos guias contratados, começou a sentir uma leve cegueira da neve devido ao reflexo do sol na neve branca. Embora sua condição fosse leve, não era aconselhável seguir, então ela deixou o grupo para voltar sozinha para Timberline. Os que permaneceram, agora um total de apenas 13 alpinistas, continuaram subindo a montanha.
Eles avançaram de forma constante, mas conforme faziam isso, o tempo piorava. Não só estava ficando mais frio, mas a neve começava a cair, a visibilidade diminuía e os ventos aumentavam. O padre Goman já liderou várias expedições e costumava recuar em condições climáticas adversas. Desta vez, ele não fez isso, talvez acreditando que poderiam chegar ao topo antes que as condições piorassem demais para continuar. O grupo seguiu em frente até as 14 horas. Nesse ponto, a visibilidade estava tão ruim que o guia contratado, Ralph Summers, insistiu para que o grupo voltasse. O padre Goman finalmente foi convencido e a expedição começou a descer a montanha. Isso era mais fácil falar do que fazer. No entanto, a visibilidade agora estava tão ruim que era difícil manter-se na trilha, difícil até mesmo enxergar as próprias pegadas. O grupo saiu do curso, saiu muito do curso, a ponto de estarem contornando a montanha em vez de descer. Agora, a situação começou a piorar rapidamente. O membro mais jovem do grupo, Patrick McGuinness, de 15 anos, cuja estatura um pouco menor o tornava mais vulnerável ao clima, começou a sofrer de hipotermia severa, tremendo, tendo dificuldade para andar e ficando incoerente devido ao frio. O grupo parou e começou a colocar em prática seu treinamento, aplicando técnicas de primeiros socorros para aquecer Patrick novamente. Isso incluiu enrolá-lo no único saco de dormir que o grupo tinha disponível. Outra estudante, Susan McClave, entrou no saco de dormir com ele, sacrificando um pouco do seu próprio calor para ajudar a aumentar a temperatura dele. Após uma hora, as intervenções tiveram sucesso e Patrick se recuperou, permitindo que o grupo voltasse a se mover. A parada, no entanto, teve um custo. Todos estavam mais frios e mais cansados, e as condições ao redor deles haviam piorado ainda mais. Quase todos no grupo estavam tendo dificuldades agora, e havia uma grande preocupação de que eles pudessem cair em uma fenda invisível. Eles decidiram parar, cavar uma caverna de neve e se abrigar até serem resgatados ou até que as condições melhorassem. O padre Goman e o guia contratado Ralph Summers cavaram uma caverna usando a única pá que o grupo havia trazido com eles. As cavernas de neve geralmente são bem isoladas e confortáveis para se abrigar. Mas essa caverna de neve, cavada com equipamento mínimo em condições extremas, não era. Ela era simplesmente pequena demais. Com 13 pessoas dentro, o calor dos corpos fez as paredes de neve derreterem e água gelada se acumular no chão. Além disso, a neve que continuava caindo ameaçava constantemente fechar a entrada da caverna, o que deixaria os ocupantes sem ar, o tempo todo. Uma pessoa tinha que ficar sentada na entrada, garantindo que a caverna não ficasse totalmente soterrada. Por mais inadequada que fosse, a caverna era o único abrigo. Eles pretendiam que fosse um refúgio. Para apenas uma noite, acabou sendo o lar por vários dias. Ao longo desses dias, um esforço desesperado de resgate estava em andamento. Quando o grupo não retornou, os serviços de emergência e equipes de resgate de montanha se reuniram e começaram a procurar. Eles enfrentaram suas próprias dificuldades por causa do clima. A visibilidade continuava muito ruim, os helicópteros frequentemente não podiam ser usados e as buscas só podiam seguir por tempo limitado antes do descanso necessário. Os ventos eram tão fortes que, em certo momento, um snowcat pesado, um veículo projetado especificamente para atravessar áreas montanhosas cobertas de neve, virou. As buscas continuaram apesar dessas dificuldades e a tempestade também continuou. Após uma noite miserável na caverna de neve congelante e superlotada, o guia contratado Ralph Summers decidiu que eles não podiam simplesmente esperar para serem resgatados. Embora a tempestade ainda rugisse lá fora, ele decidiu tentar atravessá-la a pé para buscar ajuda. Uma estudante, Molly Schuller, se ofereceu para ir com ele e os dois partiram em meio à nevasca. Depois de caminhar por várias horas, eles por acaso encontraram o resort de esqui Mount Hood Meadows. Em poucas horas, Ralph já havia se juntado ao esforço de busca. Assim que o tempo melhorou, assim que pôde, ele embarcou em um helicóptero para mostrar aos socorristas onde achava que estava a caverna de neve. Mesmo com essa orientação, porém, os estudantes restantes não puderam ser encontrados.
Em determinado momento, 3 estudantes, Alison Litzenberger, de 15 anos, Erin O'Leary, de 16 anos, e Eric Sandvik, de 15 anos, deixaram a caverna de neve, abrindo caminho com os pés pela entrada que estava se fechando rapidamente. Uma vez fora, eles não conseguiram voltar, pois a neve preencheu a entrada da caverna atrás deles. Eles caminharam pela nevasca, esperando encontrar o caminho de volta à civilização. Todos os 3 estudantes morreram devido aos efeitos do frio após caminharem apenas uma curta distância. Os corpos foram encontrados na manhã de quarta-feira e levados de helicóptero ao Timberline Lodge. A descoberta deles ajudou os socorristas a restringir a área de busca, mas também foi um golpe terrível e desmoralizante que diminuiu qualquer esperança de encontrar os outros alpinistas perdidos com vida. De fato, enquanto a manhã de quarta-feira virava tarde, nenhuma descoberta foi feita, embora a tempestade finalmente tenha diminuído. O sargento-mestre Richard Harder, integrante das buscas, subiu em um helicóptero para observar as encostas e lançou uma bomba de fumaça, em um lugar onde ele achava que os buscadores deveriam procurar. Seus colegas estavam céticos, em parte porque Richard tinha a reputação de ter participado de pouquíssimas missões. Isso resultou em um resgate bem-sucedido, fazendo com que ele ganhasse o apelido irônico de Bagger entre seus colegas de busca e resgate. Dessa vez, porém, ele estava certo. Ele liderou uma equipe a pé pela área que havia identificado, usando longos bastões para sondar a neve. Apenas 20 minutos antes de serem obrigados a encerrar as buscas naquela noite, devido à luz diminuindo, eles localizaram a caverna de neve. Os alpinistas, 3 dias após terem se perdido, foram finalmente localizados, retirados da caverna gelada e evacuados de helicóptero para hospitais próximos. Os médicos trabalharam incansavelmente para tentar salvá-los, mas só tiveram sucesso em 2 casos. O estudante de 16 anos, Brinton Clark, que se recuperou completamente, e o estudante de 16 anos, Giles Thompson, que sobreviveu, mas teve que amputar as 2 pernas abaixo dos joelhos. Todos os outros que permaneceram na caverna de neve faleceram, seja dentro da caverna ou no hospital, pouco depois do resgate. Eles eram Tasha Amy, de 15 anos, Richard Hayder Jr., de 16 anos, Susan McLeave, de 17 anos, e Patrick McGuinness, de 15 anos, além do líder do grupo, Padre Thomas Goldman, de 42 anos, e da acompanhante Marion Horwell, de 40 anos. Após esse desastre sem precedentes, uma investigação concluiu que várias coisas deram errado. O erro mais grave foi cometido pelo Padre Goldman, que deveria ter feito o grupo voltar assim que ficou claro que eles seriam pegos pela tempestade. Ele já havia feito grupos voltarem muitas vezes antes, e sua decisão de não fazer isso nesta ocasião, apesar do tempo piorando, foi caracterizada como uma falha de julgamento inexplicável e grave. O grupo também poderia ter tido um resultado melhor se estivesse mais bem equipado, com sacos de dormir, crampons ou várias pás, por exemplo. A escola pagou indenizações às famílias dos enlutados, alguns dos quais moveram processos civis contra a escola, sendo o último decidido em favor dos enlutados. Em 1988, a história da escalada desastrosa que tirou tantas vidas jovens agora é contada e lembrada. Todos os anos, em um serviço especial realizado pela escola, na esperança de que os jovens que estudam lá possam aprender algo de valor real e duradouro com a perda de tantas vidas jovens.